Nesse mês de novembro, a gente lembra que a gente vai comemorar no dia 14 de novembro o Dia Mundial do Diabetes. Na verdade, o tema ele é uma lembrança da Organização Mundial de Saúde para que as pessoas lembrem a respeito da prevenção do diabetes e do cuidado com a doença das pessoas que já a possuem. Há bastante tempo eu já trabalho com grupos de educação em saúde em diabetes e a minha experiência tem mostrado a importância do olhar para esse emocional da pessoa que tem a doença, das fases com que ela passa, das fases de adaptação, do que a gente precisa lembrar que essa pessoa, ela é uma pessoa e não é uma doença. Então, na verdade, até a própria Federação Internacional de Diabetes tem recomendado que a gente não use mais o termo sou diabético, que a gente passe a usar o termo tenho diabetes quando a gente tem a patologia. E qual é a diferença disso? A partir do momento que a gente usa o termo sou diabético, a gente passa a ser doença e na verdade a gente não é a doença, a gente tem a doença. Eu gosto sempre de contar o exemplo que quando a gente tem uma gastrite, a gente não diz eu sou gastrite, não é verdade? A gente diz eu tenho gastrite. E quando a gente usa o termo sou diabético, a gente meio que deixa de ser a pessoa e passa a ser apenas a doença. E a gente voltar a ser a pessoa é muito importante nesse empoderamento do tratamento, da gente ter força para enfrentar as mudanças que vão exigir no tratamento. E o entendimento de que nós somos um ser humano capaz de superar todas essas mudanças, porque a mudança faz parte da nossa vida. Então, é importante sim o acompanhamento psicológico. Quando a gente recebe um diagnóstico de diabetes, é muito importante porque nós não somos apenas a doença, nós somos um ser humano e nós precisamos entender que a gente pode viver bem sim com diabetes, mas quais são as mudanças que eu preciso vivenciar, quais são as mudanças na minha vida que eu preciso passar, porque o tratamento exige essas mudanças. Fazer atividade física, uso de medicação, passar a comer de uma forma mais saudável. E o ser humano nem sempre está preparado para essas mudanças. E isso pode gerar um certo sofrimento nosso emocional. Então a gente precisa do acompanhamento do psicólogo, é muito importante para ajudar a reestruturar os nossos projetos de vida, mesmo com a doença, e ter o entendimento de que a gente pode viver muito bem mesmo com diabetes. Lembre-se que o mundo todo está comemorando o Dia Mundial do Diabetes, lembrando que a gente pode viver bem com a doença e que a gente precisa ter o entendimento de que nós devemos nos envolver nessas ações que estão acontecendo. Procure as ações da sua cidade que estão acontecendo. Aqui na minha cidade vai ter uma ação pela empresa onde eu trabalho no dia 11, aqui na Orla. E em várias cidades do mundo estão acontecendo ações para detectar a doença, para a prevenção, para a orientação. Então é possível sim a gente viver bem com diabetes, mas é preciso que a gente dê o primeiro passo em busca do esclarecimento e do cuidado com a doença. Um bom dia.